Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, então estamos aqui de volta, para resolver a última questão aí da prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Lembrando que é uma prova dividida em duas partes, né? Afinal, a, a disciplina foi dividida em duas partes, mas as duas provas elas foram no mesmo dia, né? No fim do curso, por conta da quarentena. A disciplina foi ministrada em português, porém todo o material didático em inglês, então a prova também em inglês, né? E essa então a primeira parte da, vamos dizer, a prova mais conceitual, né? Lembrando que a gente tinha uma prova mais conceitual de probabilidade estatística e uma prova mais técnica voltada para a parte de aprendizagem de máquina, né? Então essa é a prova mais conceitual, dissertativa. A gente tinha ali uma hora para abrir o sistema, né, compreender a questão, resolver num papel, tirar uma foto, escanear, fazer um upload no servidor, né, com a solução definitiva já. Então, lembrando que é uma hora para esse processo inteiro. Vamos dizer aí que é uma questão aí como a 4 que tem aproximadamente dois itens, né? Seria de 10 a 12 minutos no máximo, né, para fazer essa questão. Bom, então vamos primeiro dar uma lida aqui na questão, né? Depois a gente discute algumas ideias para depois partir para a solução. Então temos aqui ó, um classificador Naive Bayes, a gente vai chamar de NB, e um outro classificador Nearest Neighbor, que a gente vai chamar de NN. Né? Eles foram então uh, testados aí com validação cruzada de 3 folds e teste, né? Então o conjunto inteiro de treinamento mais teste tem 3.000 dados, né? E um erro empírico aí, então o enunciado ele dá o erro empírico para cada fold, né? Bom, vamos anotar esse erro empírico, né? Isso é importante. Vamos primeiro anotar aí algumas informações importantes. A gente tem então aqui NB, né? E o NN. Então, 01, 012, 011, 015, 01 também, né? 010, 013. Vou deixar todo mundo com duas casas decimais, hein? Ser coerente. E aí, ó, a gente tem um. Bom, eu vou anotar aqui, ó, um alfa de 95%, né? Ah, que é o seguinte, pessoal. A gente está aqui, então,
esses são os erros de cada medida aqui, quando a gente postou nos folds. Eu já vou explicar o que são os folds, né? E a gente tem que decidir aí entre esses dois classificadores se eles são iguais ou diferentes, né? Na verdade, aqui a significância de 0,05, vamos lembrar do... Quando a gente, por exemplo, assiste na TV ali sobre a pesquisa do IBGE, né? Que ele fala assim, ou do, sei lá, a pesquisa de intenção de voto, que seja. Então, a pesquisa ela tem ali um erro, né? Uma margem de erro, né? De até 1 ponto percentual, que seja. Então, aqui a gente tem uma margem de 5 pontos percentuais, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte: se, bom, é claro que o erro do Naive Bayes é diferente do Nearest Neighbor. Eles são classificadores diferentes, eles tiveram aí valores de erros diferentes, né? Mas se a diferença for pequena, eles podem ser considerados iguais, né? Ou estatisticamente iguais, né? Por mais que eles sejam efetivamente diferentes, eles podem estatisticamente, a diferença deles está dentro da faixa de erro. Então, a gente quer testar isso, a gente quer testar. Porque se eles têm um erro igual dentro da margem de erro, né? Não dá para saber se a diferença é entre eles ou se é da margem de erro, né? E aí, se der o mesmo erro, os dois, dentro da mesma faixa estatística, tanto faz qual que você usa, né? Agora, se a diferença for estatisticamente significativa, aí você usa um ao invés do outro, tá? Mais ou menos essa é a ideia principal. Então, para isso, a gente vai obter a estatística de Wald, né? E rodar um teste de hipótese, né? Para decidir aí se eles são estatisticamente iguais ou diferentes, tá? Então, é aí, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar uma olhada nessa solução. Vocês veem que é uma ideia relativamente tranquila, né? Bom, o teste de Wald é uma conta, só que é uma conta grande, né? Então, essa é a estatística de Wald, né? Bom, eu esqueci de anotar ali na luzinha, mas basicamente a gente vai precisar do N grande, né? Vamos anotar ali, né? Para deixar bonitinho. N grande é 3.000. O nosso dataset tem 3.000 medidas e o N pequeno é 3. A gente tem 3 folds, né? Bom, eu vou tentar explicar rapidinho o que é essa validação cruzada, só para vocês entenderem, né? Para isso eu vou pegar um desenho aqui, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Aí dá para... Beleza. Então, é isso aí, né? Basicamente, né? Qual que é o conceito de validação cruzada? É o seguinte. Você tem um conjunto de treinamento aqui, o seu dataset. Esse dataset aqui, ó, ele tem 3.000. Eu vou fazer isso melhor aqui. Então esse aqui ele tem 3.000 dados ali, tá? Então o que você vai querer fazer? Você vai querer pegar parte desses dados para treinar sua inteligência, seu classificador, e a partir desse treinamento você fazer uma previsão do resto, né? Então basicamente se pega aí uma quantidade, sei lá, 70% ou 80% que seja. Vamos colocar aí 80% para treinamento e 20% para teste. Então você usa, seja aí uma quantidade, a maioria dos seus dados para treinar
o seu classificador e aí você usa o resto para fazer a previsão. Só que é o seguinte, você pode treinar ele errado, né? Se você treinar ele errado, a sua previsão vai ficar horrível, né? Então você precisa primeiro validar se o treinamento que você fez foi bom. Então, para isso, o que você faz? Você pega esse conjunto de treinamento e divide ele em vários folds, tá? Na verdade, você divide ele em, assim. Vamos teste 1 aqui. Esse daqui vai ser o teste 1. Não. Não é bem o teste, vai. Esse aqui é o round 1. Round 1. Então você tem o round 1. Você pega o conjunto de treinamento, usa esses 4 folds rosas aqui para treinar e faz um teste ainda no treinamento, que é o teste de validação. Então você usa esses 4 folds aqui para levantar o modelo, né? Pedaço aqui para levantar o modelo e faz um teste aqui. Meu teste ficou bom ou ficou ruim, né? Bom, você pode tirar ali, fazer ali o que a gente fez no exercício do último vídeo, né? Tirar a precisão, revocação, tudo mais. Mas só que é o seguinte, pode ser que você tenha aqui nesse fold 2 algum outlier ou algum dado faltante e tudo mais, alguma coisa que não é bom, né? Então, esse fold 2 ele pode estar distorcendo sua medida, né? Pode ser que essa validação que você esteja feita não é tão verdadeira assim. Então, o que você faz? Bom, você fez aqui, então, usou do fold 2 ao fold 5 aqui para levantar o modelo e testou no fold 1, aí você guarda. Vai ter um modelo 1 aqui. Vai ter aqui um modelo 1, tá? Aí você passa um round 2, onde você embaralha isso e agora você usa o fold 1 para treinar e o fold 2 para validar. Então, agora o seu treinamento vai ser fold 1, fold 3, fold 4, fold 5 e você valida no fold 2, tá? E aí você vai ter aqui o modelo M2, né? Tá bom? E aí quando você passar você passar por todos esses folds, né? Por mais que um ou outro fold aqui tenha algum outlier ou algum dado que não tá bom, né? Como você passou por todos, você acaba tirando o peso desse cara que está errado, né? Você deixa a medida muito mais linear. Então, você vai ter que fazer vários treinamentos, né? Faz um treinamento para cada divisão do fold aqui. E aí você, nesse caso aqui desse desenho, você teria 5 treinamentos. E o seu treinamento de fato vai ser meio que uma média desses 5 treinamentos. Então, é um resultado muito mais coerente, né? E aí sim, com esse treinamento você pode usar testar no conjunto de teste, né? Então você fez todos esses 5 treinamentos só usando o conjunto de treinamento. Agora é que você vai para o teste, né? E aí, se a gente for ver aqui o exercício, né? É mais ou menos isso, né? Então a gente, na verdade, a gente tem aqui esses valores aqui de naive Bayes e near neighbor, são os erros empíricos associados a cada um desses folds, né? No caso, aqui a gente usou 3 folds, não 5 como está no desenho, né? E aí então a gente tem esses 3 folds, tá? Só para esclarecer primeiro aqui com o cross validation, né? A gente usa essa metodologia para conseguir minimizar o erro, né? Bom, então vamos lá, estatística de Valde, né?
A gente tem aqui o Nzão igual a 3.000, o Nzinho igual a 3. Esses A e BI são esses valores aqui os valores da cantinho ali, não, os valores do Years Neighbors e Neighbor Base. Então, por exemplo, o A1 0,10, o B1 0,15, né? O A2 é 0,12, o B2 é 0,10, né? Então, seguinte, como essa conta é muito grande, eu quebrei ela em alguns pedaços. Então, primeiro eu vou calcular o numerador. Esse aqui é o numerador, ó, tá? Então, é só substituir os valores ali do erro empírico. Chega aqui num número bem pequeno, né? Tudo bem. Aqui o denominador, eu primeiro calculo esse termo de dentro aqui. Então, essa conta aqui grandinha, dá esse número, né? E aí eu substituo isso e isso. Aqui e aqui, né? E aí fica uma conta um pouco mais fácil de enxergar, né? Tem uma raiz quadrada, tudo bem, mas esse número aqui dá menos 0,87. Então, com isso a gente mata o item A, né? A gente achou a estatística de Wald. Tá, o que eu faço com isso agora? A gente vai fazer um teste de hipótese. Bom, o que é o teste de hipótese, né? A gente vai supor uma hipótese nula. E no caso, a hipótese nula que eu vou propor é que as estatísticas elas são diferentes, tá? Então, eu vou até tirar essa figura daqui para a gente fazer uns esboços aqui, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui uma hipótese nula, H0, e os dois classificadores têm erros estatisticamente diferentes, né? E aí eu faço um teste Z. Se esse teste Z rejeitar a hipótese nula, então de fato os dois classificadores são diferentes. Se cair dentro da zona crítica, né? Ou seja, a hipótese nula for aceita, quer dizer então que tanto faz qualquer classificador que você usar, que o erro ele é pequeno o suficiente para cair dentro da margem de erro, né? Lembrando que a margem de erro que a gente está usando é 5% de erro, né? Então a gente vai chegar aqui no alfa de 0,95 para a estatística Z, né? Só que a gente está usando uma estatística Z bicaudal, né? Então, como a gente tem 95% de significância de cada lado, nos dois lados, né? Para cada lado a gente vai ter metade disso, tá? Bom, eu ia desenhar aqui na verdade a curva, né? Mas vamos ver aqui. Aqui fica mais fácil de entender, né? Lembrando, pessoal, o valor aqui de alfa para cada cauda, né? 0,475, né? Essa aqui é a função Z, né? Distribuição Z, a gente vai utilizar aí a tabela, né? Vai fazer na mão essa conta. Como a gente precisava ali de 0,95 sobre 2 é 0,475, né? Então 47,5%, né? Que é a metade, né? Ou seja, relativo a uma cauda só. A gente vai procurar nessa tabela esse valor e a gente vai ver qual que é o valor de Z correspondente, né? Então é 1,96. Então a gente sabe que o Z crítico é 1,96 para cada cauda, né? Cada ponta da cauda. Ou seja, para valores menores do que menos 1,96 e maior que 1,96, a gente sabe que ele rejeita a hipótese nula e os erros são diferentes. Mas se ele cair aqui na região crítica, né? Aí então a hipótese nula é aceita. Vejam que o
a gente vai pegar sempre em módulo, né? Mas não faz diferença. E mesmo que a gente estivesse pegando o valor negativo, né? O valor negativo, como o intervalo é simétrico, né? Em torno do zero, também daria certo, né? Mas então a gente tem um W crítico aí de 0,87, né? Você vê que ele está dentro da região crítica. Então, de fato, a hipótese nula ela é aceita, né? E a gente percebe então que o classificador de naive Bayes e o nearest neighbor, né? Eles têm erros estatisticamente iguais. Então, aparentemente, qualquer um dos dois que você usar, você vai estar dentro da faixa de erro do teste, né? Do grau de, o nível de significância aqui. Então, tanto faz. Então, era isso, pessoal. Com isso a gente conclui a prova de mais conceitual da parte de estatística, né? E aguardem aí para a gente continuar então nas questões agora da parte técnica, né? Então, agradeço aí a atenção de todos e até a próxima. Ei, Terráqueo, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.